Eu Não vi é um um filme risco. essa semana, bota a gente aqui Globo News, que agora vai ser fofoca aqui. Eu vi um filme essa semana chamado Drunk. D-R-U. Não é Drunk, é Drunk, que é porque eu acho que o filme não é inglês, mas é sobre bêbados. Aham. Porque a história do filme passa o seguinte: um filósofo diz que o corpo tem uma defasagem de 2,5 miligramas de álcool e que o ideal seria se manter bêbado. É uma ficção. E aí todos os amigos que são professores, estão deprimidos, querem se manter bêbados numa dose segura ali para ver o experimento. A vida dá errado, é uma merda, tá? Porque nós não temos defasagem de álcool no sangue, não existe isso. Mas você está dizendo que a gente tem endocannabinoides? Como é que é isso? Como assim? Exato. A ciência da cannabis ela começou a ser descoberta através da descoberta dos endocannabinoides, que foi o seguinte. Lá em 1964, um pesquisador lá de Israel ganhou autorização para pesquisar o que tem dentro da cannabis que dá esses efeitos. Então, ele começou a olhar para os extratos de cannabis e isolar as substâncias. Aí o canabidiol foi descoberto, o THC foi descoberto e o CBN, que é o canabinol, que é outra molécula, foi descoberto, identificado e descrito na ciência. Aí eles se perguntaram, tá, isso daqui é a chave, a gente precisa achar a fechadura que isso se liga. A gente descobriu um sistema de receptores específicos que a gente não tinha descoberto antes, tá? Igual a gente tem um receptor de serotonina, que é um hormônio, que é um receptor específico para serotonina. A gente tem um receptor de dopamina, que é um receptor específico para dopamina. A gente descobriu que a gente tem um receptor canabinoide, e são dois, o CB1 e o CB2. O CB1 ele está preferencialmente nos tecidos centrais, sistema nervoso central. A população está mais expressa nesses tecidos centrais e o CB2 está mais na periferia. Uhum. E aí eles encontraram esses receptores e falaram, se existe receptor, existe molécula dentro para ligar, porque não é possível que a gente tenha um receptor só para maconha, não é possível isso, né? E realmente não era possível, a gente tem substâncias muito parecidas com o CBD e com o THC, as únicas diferenças CBD e THC vêm da planta e são agonistas parciais, eles se ligam na metade desses receptores. As nossas moléculas que a gente fabrica são agonistas totais, elas se ligam nas duas partes do receptor. E isso é muito legal, porque a cannabis sendo agonista parcial, ela se liga pouco, então não se liga tão forte assim. Se fosse uma molécula mais forte, a gente teria mais problema. Basicamente é isso. Então a natureza é tão sábia que até nisso, né, deu esse fator de segurança para a gente, um agonismo parcial. E a gente entra em desequilíbrio canabinoide, com estresse, com vários tipos de comportamentos, a gente fica deficiente na produção e conjugação dos nossos endocannabinoides, que é um sistema de reparo e um sistema de homeostase, é voltar o nosso corpo para o equilíbrio. Então, quando a gente bota um fitocannabinoide, que vem da planta, né, que a classe, na verdade, chama fitocannabinoides, a gente suplementa o corpo que está com deficiência em endocannabinoide com fitocannabinoides, a gente volta o corpo para o equilíbrio. Basicamente é isso. Cara, isso é fantástico. Eu fico impressionado assim, com a questão da ciência, da evolução da pesquisa, porque bota a gente Globo News aqui, Pedro, porque é o seguinte. Ele tem uma fixação por Globo News, Eu querendo gosto dar assim, eu destaque, acho assim mais pra legal. ele, Porque e o rosto quando bonito. é porque eu vou fazer um comentário aqui, aí o cara fica pequeno. Cara, eu posso estar falando muita merda. Então eu tenho que ficar aqui, porque ele Mas me você tá falando corrige. merda com estilo, pô. Não, mas olha aqui. Quando eu vejo o seguinte, a ciência evoluindo no sentido de explicar quais são as reações, como é que se trabalha, como é que a cannabis age com a gente, parece que é algo muito novo. E não é. A gente tem maconha encontrada no... Primeiro que a maconha está descrita na Bíblia, maconha era uma das ervas... A primeira Bíblia foi feita em papel de maconha. É mesmo? Olha que loucura. Então, porque a gente sabe que a maconha, o cânhamo, é uma das 7 ervas que produziam o incenso do Templo de Jerusalém. Primeiro o Templo de Davi, depois o Templo de Salomão, descrito na ordem do templo. Isso está na sociedade no mundo inteiro. Existem comunidades... Há milênios. Existem comunidades do Brasil isoladas e que a maconha é a base da comunidade ali, que a galera que não tem nem noção, porque que proibir não faz nem sentido.
Entendeu? Claro que aí a gente tem um recorte histórico, econômico, de onde vem a proibição, principalmente para a questão da Econômico e indústria do industrial, papel, né? industrial, da indústria do papel, de tecido, etc. E tem esse corte. E aí agora a gente precisa voltar com isso, porque assim, cara, eu acho muito absurdo algo que está na natureza, que é barato, que é bom, que não tem os danos que a gente tem, porque a gente vive uma epidemia de saúde mental. Eu sei que todas as vezes que a gente vai falar sobre saúde, doutor, você vai querer puxar para o âmbito, para o espectro gigantesco que a cannabis atua, né? No físico, para dores crônicas. A gente pode falar de fibromialgia aqui, por exemplo. Mas mas a minha experiência aí por mim, né, cara, eu acho que a saúde mental, eu vejo uma epidemia tão horrorosa de ansiedade. As pessoas com ansiedade é algo terrível. Cara, como que a ansiedade tem acabado com pessoas, assim. Eu vou dar o Eu segredo da queria falar ansiedade, disso, Gu. A né? ansiedade, ela é amplificada pela sua falta de sono. Então, dormir mal é algo que todas as pessoas estão As pessoas fazendo não estão hoje. dormindo mais, né, As Guilherme? pessoas nem estão dormindo mais. Tem gente que vira noite, 3 ou 4 noites. A quantidade de luzes artificiais que a gente tem hoje nos Celular. traz para um estado de alerta muito maior. Então, é muito mais difícil relaxar. Em 1998, teve um professor italiano que fez uma publicação sobre cannabis, assim, ó. A cannabis, ela controla 5 funções fisiológicas básicas do nosso corpo. Relaxar, proteger é fugir, aquele luta e fuga, tá? Ela controla esse mecanismo, ela controla a fome. Eu tenho um tipo de cannabis que tira o apetite, eu tenho um tipo de cannabis que dá larica, que dá o apetite. Controla a dormida e controla a inflamação. A gente tem essas cinco zonas de ação da cannabis e a memória. Minto, a memória também. Eu esqueci de falar da memória. Por quê? Porque se você dorme mal, sua memória vai para o espaço. Se você amplifica isso com Rivotril ainda, com Zopidem, a gente já conversou, a gente sabe o que dá. Só que se você dorme bem, a sua memória volta. Então, é tudo questão de você conseguir, em equilíbrio, modular funções. Tem gente que tem o apetite lá em cima, tem gente que tem o apetite lá embaixo, tá? Então, a cannabis, ela devolve o apetite para algumas pessoas, para algum grupo de pessoas, ela pode organizar o apetite, mas para a grande maior parte das pessoas hoje, as pessoas estão dormindo pouco, dormindo menos. Saiu um artigo, começo do ano já, mostrando que o tempo médio de sono do brasileiro está em 5 horas. 5 horas. É horroroso. A gente tem que acordar cedo para trabalhar, a gente tem que pegar um ônibus, metrô, a gente tem que acordar cada vez mais cedo para poder chegar mais cedo no trabalho e leva trabalho para casa, né? Então a gente está relaxando pouco. A cannabis, ela é uma grande professora para relaxar, por isso que o maconheiro procura a cannabis, para ficar relaxado. Só que o problema, aonde que a maconha entra como um problema? Porque se eu relaxo o dia inteiro, como é que eu durmo? Como que eu modulo o meu relaxamento se eu passo o dia inteiro um prato de papa, né? Então é tudo questão de equilíbrio, é tudo questão de propósito, né? E quantificar as coisas direitinho. E hoje a gente entende como que a gente consegue fazer para o bem e como a gente consegue fazer para o mal. Então isso é parte da ciência mundial hoje, não sou eu dizendo, é a ciência falando, né? Cara, mas então eu consigo controlar do tipo assim, olha só, moço, eu tô com insônia e tô me sentindo ansioso, mas eu não queria comer tanto, porque eu tô gordo. Porque, na verdade, eu nunca vi um maconheiro gordo, viu? Porque eu acho Eu que já vi, ajuda eu a já ser vi. Vamos maconheiro falar de gordo. comediante, o Bené. O Bené é obeso. O Bené tá obeso. O Bené é meu paciente, então eu posso falar, né? Assim, ele tá gordão, ele sabe que ele tá gordo, é um problema para ele. Inclusive, quando a gente começou cannabis medicinal para ele, eu entrei na vida dele, ele começou voltou para academia, cara. Ele tem energia agora para ir para Mas academia. eu vi uma coisa que eu achei impressionante que você faz, que tem cannabis para atleta, como tipo pré-treino. Tem cannabis pré-treino e tem cannabis pós-treino, tem isso. Tem cannabis Tem com a whey? versão tópica também, cara. Tem whey cannabis, é isso? Tem whey de cannabis, mas eu não tenho acesso a isso, porque isso só tem nos Estados Unidos. É um suplemento alimentar lá, então lá consegue existir, tipo, proteína, hemp protein, que é tipo a proteína da maconha, né? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada
de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.